Fala galera do canal, vamos aqui começar a nossa trajetória explicando uma por uma cada matéria que pode cair no Enem, que cai no Enem também, pode ter certeza que uma dessas matérias é análise combinatória. Nós vamos mostrar nesse vídeo como que ela é abordada no Enem, como que é o raciocínio, como pode ter o raciocínio dos alunos. Então vamos lá, meu nome é Paulo Ricardo, sou estudante da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Nós iremos abordar nesse vídeo o número fatorial, que é uma parte bem importante para entender o que é a análise combinatória, a permutação, a combinação e o arranjo. Primeiramente, vamos fazer uma introdução à análise combinatória. É uma matéria que é dada principalmente no segundo ano ao terceiro do ensino médio. É uma área da matemática que tem como função estudar a quantidade de agrupamentos que pode ser formada a partir de um conjunto de valores. O foco desse agrupamento, desse tipo de agrupamento, que são resolvidos pelo princípio fundamental da contagem, nós vamos mostrar aqui também. Esse agrupamento mostra a permutação, a combinação e o arranjo, cada um desses específicos elementos. Esse ramo da matemática também exige um domínio de uma operação específica, que é o fatorial, que nós vamos falar agora, os números fatoriais. Aí está, os números fatoriais é dada para essa nomenclatura, que é um número com o sinal de exclamação na frente. Como mostra o zero fatorial é igual a 1, 1 fatorial 1. Aí quando aparece 2, tem que multiplicar sucessivamente. 2 vezes 1, hora que é, por exemplo, lá embaixo, 7. Fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Normalmente nem dá. Quando é um número maior, dá para simplificar por baixo, na fórmula que nós vamos mostrar mais para frente. Quando essa fórmula aí dá para simplificar e fica um número menor para fazer no rascunho. Então vamos lá. Vamos falar agora de permutação simples. Ora, permutação simples é dada principalmente com o número fatorial, por exemplo, em palavras. Permutação com elementos repetidos, por exemplo, o meu nome, Paulo. O Paulo tem 5 letras e diferentes, não tem nenhuma repetindo. Então, a permutação simples só fala se não tiver uma letra repetida no nome, você pode expor o número fatorial correspondente à palavra. Então, Paulo tem 5 letras, então pode dar 5 fatorial, que é igual a 120, que é 5 vezes 4. Pode conferir aqui. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. E quando tem elementos repetidos? Quando tem elementos repetidos, por exemplo, arara, aí tem uma formulinha. A permutação, por exemplo, tem 3 letra A repetida, aí põe 3, como mostra lá, PN é 3,2, e esse 2 vem do R, que é 2 vezes repetido. Primeiramente, essa forma traz o número de palavras completo, que a arara tem 5, e por baixo dividido pelo número de letras repetidas. Igual mostra lá, 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aí nós resolvendo vai dar 120 sobre 12, que é igual a 10. Essa é uma permutação simples que pode cair também no Enem. Já caiu no Enem de 2020. Deixa eu ver que tem alguma observação. Não tem não, essa é simples mesmo. Exemplo de permutação. Agora vamos falar, primeiramente, antes de nós falar sobre o arranjo e combinação, vamos falar sobre o princípio fundamental de contagem. Vamos lá, o princípio fundamental de contagem é a base para a análise combinatória. É uma forma de calcular a quantidade de combinações possíveis para determinadas decisões. Vamos por um exemplo aqui. Um exemplo fácil
de resolver, ó. Ó, pelo princípio fundamental, vou até pegar minha anotação aqui, um exemplo fácil para todo mundo entender. Ó, um menino tem 5 blusas e 6 calças. O método de árvore, que é aquela. Qual a probabilidade? O método de árvore de possibilidades. Pode falar também probabilidade. Então, um menino tem 5 blusas e 6 calças. Qual é a possibilidade de combinação que ele pode resolver? Eu falo da árvore, por exemplo. A blusa 1 pode ter combinação com a calça 1, com a calça 2, com a calça 3, até chegar na calça 6. Igual a blusa 2 tem possibilidade com a calça 1, aí você vai fazendo a arvorinha que demora mais. Mas pelo princípio da fundamental de contagem, você pode fazer direto. Aí você vai multiplicar a blusa, o número de blusa com o número de calças. Aí 5 vezes 6 dá 30 possibilidades de combinação entre as duas os dois objetos do menino. Essa é uma forma mais rápida de agrupar, né? E mais rápida de resolver. Por exemplo, cair uma dessa no Enem, pode resolver mais rápido com esse princípio fundamental de contagem. Agora vamos falar sobre o arranjo que está mostrando na foto aí. Do seguinte, são 7 objetos, como mostra ali. Vamos fazer o fatorial deles. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, até chegar no 2 e 1. Beleza, 7 fatorial. Aí a conta, a permutação é essa formulinha, que é Pn igual a n fatorial. Já o arranjo é um agrupamento ordenado formado por parte de elementos de um conjunto. Esse conjunto é dado por n elementos, quantos agrupamentos ordenados, elementos. Perceba que na fórmula do arranjo é essa aqui, ó, a NP, que mostra ali embaixo. Deixa eu marcar aqui embaixo, essa fórmula aqui do arranjo, e essa de cima que eu vou marcar agora de verde, é a fórmula da permutação. Já a fórmula do arranjo, que é essa de vermelha, é a NP é igual a n fatorial, que é o n elementos, sobre n vezes n menos p fatorial. Não é menos. E perceba que essa diferença entre n menos p fatorial, entre o arranjo e a permutação, em ambos a ordem, é importante. Igual uma observação. Quando você vai usar essa fórmula do arranjo, tem que ter uma importância. Por exemplo, no futebol, um time faz 2 gols e outro faz 1. Aí eu não posso ordenar a ordem de gols dos times. Aí vai mudar totalmente a história do jogo. Aí é uma coisa importante. Por exemplo, a política. Votos em um candidato. O candidato 1 recebeu tal voto. O candidato 2 recebeu menos votos do candidato 1. Eu não posso ordenar, que vai mudar uma história completamente. Tem uma importância. Aí quando não tem a tabela, por exemplo, a tabela do Brasileirão, são 38 rodadas. Eu posso alterar uma rodada por outra, não vai alternar quase nada. Isso aí não pode jogar na fórmula do arranjo. Aí vamos para um exemplo aqui rápido. O conselho de uma escola organizou-se para escolher os ocupantes dos cargos administrativos mais importantes. Olha só. Quando fala administrativos mais importantes, você não pode alterar. Então, já sabe que isso aí é um arranjo. Pode jogar na fórmula do arranjo. Esses cargos seriam escolhidos a partir de votações de todos os membros do conselho. Os cargos da instituição são diretor, secretário e coordenador financeiro.
Em cada voto será colocado o trio que ocupará cada um dos cargos, sabendo que há 5 candidatos possíveis para cada vaga. O número de comissão administrativa possível administrativa é, olha só, ao analisar essa situação, por exemplo, são 3 cargos numa diretoria escolar, são importantes. A hora que você vê, não pode alterar, então muda toda a história, você joga na fórmula do arranjo. Então, ao analisar essa situação que envolve a análise combinatória, perceba que será feita uma escolha entre 3 entre 5 possibilidades, que são as 3 vagas e os 5 funcionários. Eu acabei de ler. Note também que a ordem é importante. Por exemplo, o voto de Aline, Cláudio e Brenda, por exemplo, são se mudar, se jogar na fórmula da combinação que eu vou mostrar logo após, não ia dar muito certo. Então, você julgando na fórmula do arranjo, você pode falar, são 5 vagas. Então, N são 5, é o número de elementos. Então, você pode jogar 5 fatorial sobre o 5 e o P é a permutação, é o número de vagas que a escola está sendo oferecida. Então, é o 3 vagas sendo oferecidas. Então, vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Aí vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, você tira o 3 por 2. Aí, você desenvolvendo, vai ficar 120 por 2, que vai dar 60 possibilidades, que é a resposta. É até simples, só o problema é interpretar a situação. Por exemplo, temos uns exercícios mais complicadinhos, por exemplo, no Enem, que muda muito na interdisciplinaridade, que une duas matérias no mesmo problema, aí fica mais complicado. Agora vamos falar sobre a combinação. Vou passar aqui. Opa. Aqui, ó. Combinação. Tá aqui mesmo. Ora. Eu pus aqui. Deixa eu ver que eu pus. Não, eu pus. Deixa eu ver. Não, vou falar sobre a combinação. Pronto. Ora, a combinação é um agrupamento que está ligado ao subconjunto de um conjunto. Como nós falou que o arranjo é uma coisa que tem importância, e já a combinação é uma coisa que não tem importância. Igual um exemplo é a tabela do Campeonato Brasileiro. Você tem uma primeira rodada, time contra time. Mas se você mudar uma rodada, por exemplo, você mudar a primeira para a sétima, não vai mudar praticamente quase nada. Vai ocorrer os mesmos jogos, mas vai adiar os jogos. Aí não tem importância. A fórmula da combinação, acho que eu não coloquei ela aqui, mas é bem parecida com a do arranjo. Só muda a multiplicação do P. Do arranjo, que era n fatorial sobre n menos p fatorial. Já da combinação é praticamente, ó, a combinação segue o n fatorial sobre o p fatorial vezes o n menos p fatorial. Só vai mudar a multiplicação do p na frente do n menos p em relação à fórmula do arranjo. Um exemplo aqui que eu vou trazer de combinação, vamos ler aqui, ó, um exemplo. Para a organização da colação de grau, os estudantes decidiram montar uma comissão de formatura, sabendo que são 30 formandos e que somente 2 alunos seriam escolhidos, a quantidade de comissão seria possível será. Então está pedindo a quantidade de comissões possíveis será. São 30 formandos e somente 2 alunos serão escolhidos. Ora, o agrupamento, perceba que será feita uma escolha de 2 entre 30 possibilidades. Correto. Além disso, é possível perceber que a ordem não é importante, pois se a comissão for composta por Robson e Cleiton, ou Cleiton e Robson, por exemplo, não haverá diferença alguma.
Então, como a ordem não importa, estaremos escolhendo o subconjunto de um conjunto de 30 possibilidades. Esse problema deve ser resolvido por combinação. Então, julgando na fórmula de combinação, vamos chamar o n, que é o número total de elementos, que é o 30 alunos. O p, que é o 2, que é as duas vagas propostas. Sobre 30, que é o número, o número total, menos 2, que está na fórmula. Julgando na fórmula, o total vai ser 475 possibilidades. É mais ou menos assim. Agora vamos trazer uma questão do Enem resolvida aqui. Essa questão foi do Enem de 2019, prova cinza. Esse Enem foi da minha época, no ano que eu fiz. Então vamos lá. Também, a hora que eu estudei essa matéria para eu fazer o Enem, teve questão no Enem de 2009, fora as questões em vestibulares, entre outras. Então vamos lá. Vamos começar a leitura da questão 166 do Enem de 2019. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formatos e tamanhos, numerados de 1 a 12. Olha só, nessa questão, você já percebe de cara que não vai ter uma importância de mudar a ordem. Então já pode colocar na combinação. Pode jogar na combinação, já é C. Combinação. Continuando. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha. Então, ora, se 4 são pintados na cor vermelha, já vamos colocar na formulinha. Por exemplo, a combinação é de 12. 12 elementos ao total. 12 vagões, como eu pus de azul. Sendo 2 vagões, o número total sempre fica de baixo. Então, C, 12. E já fala que 4 são pintados na cor vermelha. E põe o 4 lá em cima. Vezes. Aí, vamos continuar. 3 na cor azul. Já temos 4 lá em cima. Tirando de 12 menos 4 dá 8. Então sobrou 8 elementos no total. Aí, como eu falei anteriormente, o total sempre fica de baixo. Combinação 8 e 3 na cor azul. Põe o 3. Aí, continuando. 3 na cor verde. Ora, já temos 4 mais 3, 7. 7 tirando 12, 12 menos 7, dá 5. Então, como eu falei anteriormente, o número total fica sempre de baixo, 5. E fala lá 3 cor. Então, 3 por 5. Vezes, falta só agora 2 na cor amarela. Então, 4 mais 3 dá 10. 12 menos 10, 2. Então, o número total é 2. E 2 na cor amarela, combinação 2 e 2. Então, a resposta correta é letra E dessa questão 166. Questão considerada média para fácil. Toda questão assim de combinação tem que ter um raciocínio lógico, principalmente, e interpretação total. Você pensa que é praticamente só conta. Não é só conta. Você faz uma conta gigantesca e chega no resultado errado. Aí não adianta quase nada. Essa questão principalmente é só interpretação. Primeiramente, você tinha que identificar que a combinação e arranjo, logicamente, já tinha nas alternativas, só tinha combinação, então só ia pensar na fórmula de combinação, interpretar o número total e o número que está pendendo lá dos vagões pintados. Então era isso. Era isso aqui. Então vamos finalizando essa mini aula para ajudar os alunos. Na semana que vem nós vamos trazer a probabilidade,
A probabilidade, deixa eu ver aqui no meu caderninho de anotações, é a probabilidade, que é praticamente a porcentagem, praticamente a sequência de análise combinatória, né? E é isso. Inscreva-se no canal, não perca. Toda semana vai trazer um vídeo explicando um por um dessas matérias, como vai cair no Enem, uma explicação bem detalhada, como eu detalhei aqui na análise combinatória. Então, até a próxima, galera. E não perca, nessa semana também nós vamos trazer vídeo de curiosidades da matemática, falando sobre a história da matemática na Mesopotâmia antigamente, como eles faziam conta antigamente e tudo mais. Até a próxima. Fui!